surgiu a oportunidade de falarmos sobre relacionamentos. Um tema que eu acredito que todo mundo se interesse de alguma maneira. Como é um tema muito vasto, extremamente complexo, eu resolvi colocá-lo em pedaços, em partes. E assim, caso vocês gostem, aprovem, nós continuaremos a falar a respeito de algo tão especial na vida de todos nós, as relações interpessoais, as relações humanas. Nesse primeiro contato com relacionamentos, eu resolvi, porque para mim é assim, colocar um dos aspectos para as relações interpessoais eu mais valorizo. Eu envolvo o que eu vou dizer a vocês com um termo, forças do destino. O que seria isso? Eu acredito que certas relações, eu sou prova disso na minha vida pessoal e acompanho muitas pessoas que reforçam isso no contato que eu tenho com a história delas, não é? Eu acredito que algumas relações, nas nossas relações interpessoais, algumas vezes as forças do destino atuam sobre aquela relação. Como seria isso? São situações onde há uma espécie de uma combinação entre a minha intenção, que no meu modo de ver é a maior força que o ser humano tem, a intenção. Há então uma relação entre esta intenção e esta força do destino, vamos chamar ela assim. É como se essas duas forças, uma interna e a outra cósmica, se interagissem, se interassem, né? Então, à medida que isso acontece, alguns relacionamentos também acabam acontecendo. É como se a vida trouxesse, muitas vezes, pessoas para o nosso convívio. Não são escolhas ou opções do meu ego, da minha mente. É algo que vem com essa combinação complexa e forte entre forças do universo, forças do destino, como eu chamo, e o que acontece na minha intenção, na minha necessidade interna. À medida que eu vou tendo necessidade de expandir, de crescer, de evoluir, isso através dos relacionamentos se torna muito favorável, muito possível. E muitas vezes sem se dar conta, porque as intenções elas não funcionam no nível da mente, do raciocínio. Então muitas vezes sem eu me dar conta, eu estou emitindo algum sinal para o universo de que alguém, um amigo, uma companheira, pessoas que eu entro em contato no dia a dia, no consultório, dependendo da minha necessidade, do meu momento evolutivo, esta intenção vibra, emite um sinal e essas forças do destino atuam sobre essa intenção. Então, no meu modo de ver, alguns relacionamentos, eles vêm a partir desta força do universo. Isso não está, obviamente, ligado à nossa condição material, ao nosso ego, ao nosso raciocínio. Isso funciona de quarta, quinta dimensão para cima. E é algo, como eu disse a vocês, muito poderoso. É como se fosse a expressão da vontade divina, né? Então vocês que estão me acompanhando já devem também ter tido contato, ou muitas vezes aconteceu com vocês mesmos, de um grande amigo, de uma grande amiga, ou de um chefe, ou de uma pessoa, um colega de trabalho, e muitas vezes, de uma forma muito mais ampla, isso vem através de uma pessoa que vai viver ao nosso lado. Eu vou contar uma história a respeito disso, para que a gente possa desenvolver melhor esse tema juntos. E quem me acompanha sabe que eu estou sempre contando histórias, é algo que eu faço desde menino, desde criança. Essa história eu vivenciei. Ela aconteceu há mais de 30 anos atrás, 31 talvez. Eu tive a oportunidade de acompanhar naquela época uma senhora que tinha passado por um câncer muito severo. Ela tirou os seios, precisou tirá-los, né? E quando ela me procurou, ela gostaria muito que nós tivéssemos a possibilidade de trabalhar o sentido daquela situação que ela havia passado. E eu disse a ela, sugeri a ela, que fizéssemos isso através da ajuda de alguns parceiros meus da época. Então ela passava por um amigo meu, que na época trabalhava comigo, que fazia todo um trabalho corporal com ela. E depois, no mesmo dia, era de manhã,
Ela saía da consulta com esse meu parceiro, esse meu amigo, e vinha fazer o trabalho comigo no meu consultório. Era tudo no mesmo lugar. Numa dessas manhãs, eu fiquei disponível um pouco mais cedo. Geralmente conciliávamos os horários, eu terminava aquela determinada consulta, enquanto meu amigo estava terminando, meu colega de trabalho estava terminando essa atividade corporal com esta senhora. Naquele dia eu terminei um pouco mais cedo e bati na porta do consultório dele, dizendo que eu estava disponível, que não tivesse pressa. No momento que eu bati na porta, ela de dentro do consultório disse: "Estamos acabando, pode entrar." Eu disse: "Eu vou tomar uma água." Ela disse: "Não, entra, Teco, entra um pouco aqui." Eu abri a porta. Quando eu abri a porta, ela estava colocando uma espécie de uma cinta no corpo, para depois colocar a blusa. E quando eu abri a porta, eu a vi naquela condição. E eu fiquei constrangido, porque eu não sabia que ela estava colocando essa cinta. Eu pedi desculpa e disse que ia tomar água. Ela disse: "Não, Teco, entra, fica aqui conosco." Eu falei: "Não, eu vou aproveitar, vou ao banheiro, vou tomar água e te aguardo na minha sala", eu disse a ela. E enquanto eu tomava água, eu pensei: por que ela pediu para que eu entrasse? Por que ela queria que eu entrasse? Quando ela veio para o consultório, nós estávamos para entrar na sala, ela pôs a mão no meu ombro e, muito emocionada, ela olhou nos meus olhos e ela disse: "Teco, ele me abraça, ele me segura de noite, ele me toca como se eu não tivesse cicatriz nenhuma, como se eu não tivesse tido nenhuma cirurgia. Ele praticamente ignora, entre aspas, as sequelas da cirurgia e do tratamento." Ela estava obviamente se referindo ao parceiro, ao esposo dela. E ela, muito emocionada, me dizendo aquilo, me trouxe uma emoção muito forte também. Eu logo fiquei muito comovido com aquela história, porque havia uma corrente de emoção muito forte no que ela estava tentando me colocar, narrar para mim. E ali eu entendi por que ela queria que eu te ouvisse, por que ela pediu para que eu entrasse naquele momento. É como se, de uma maneira indireta, ela gostaria de fazer esse comentário comigo, mas gostaria de ver a situação que esse comentário que ela ia fazer envolvia, ou algo do tipo. E eu me emocionei muito quando ela disse: "Ele me toca como se eu não tivesse cicatriz. Ele me abraça como se eu não tivesse passado por isso." Naquela hora ficamos os dois muito emocionados, e eu segurei também no braço dela, e ela me disse: "Você entende o que eu estou falando, Teco?" Eu falei para ela: "Talvez sim, talvez sim. Talvez seja pretensão", eu disse. "Eu acho que isso são as forças do destino", eu falei para ela, "que colocou uma pessoa como seu parceiro, como seu companheiro, alguém que fosse capaz de ter essa sintonia verdadeira com seu íntimo e você com o dele. Eles sempre tiveram uma relação muito próxima a esse companheirismo. Mas a partir do momento que a doença surgiu, esse companheirismo ficou algo muito mais intenso entre os dois. E eles passaram a viver aquilo juntos." Então eu resolvi contar essa história. Esses dois já faleceram, e isso faz mais de 30 anos, senão eu não teria coragem de contar uma coisa dessa no vídeo, não é? Mas compartilhar uma pequena história dessa com vocês, eu acho que ilustra muito esse aspecto que eu estou me referindo, que envolve relacionamentos. De repente, nós emitimos uma intenção. É assim que eu vejo isso. A intenção, ela não necessariamente passa pela minha mente. Às vezes, eu nem sei o que eu estou comunicando para o universo, porque a intenção vem de um nível muito interno, ela não passa pela elaboração das palavras. Quando ela tentou me dizer: "Ele me abraça como se eu não tivesse cicatriz", isso não pode ser expressado por palavras. A corrente emocional que acontecia ali entre nós dois mostrava a profundidade e a força que aquilo tudo tinha. Então, quando há uma intenção colocada no universo, existe uma oração que diz: "Por um pensamento jogado, manifestado ao cosmos." Talvez essa oração
que diga isso se refere ao que eu chamo de intenção, que eu já disse a vocês hoje, para mim é a maior força humana. Se você trabalhar no nível da intenção, você não só vai atrair respostas do universo, da força do destino, mas você também vai estar mais vinculado, vai estar mais ligado às suas necessidades, àquilo que você realmente veio desenvolver na experiência da encarnação. Então, quando eu emito esta força na forma de intenção, o universo responde a esta força através de uma pessoa, muitas vezes, que eu acredito que tenha acontecido isso entre os dois. Então, muitos relacionamentos, eles precisam ser percebidos nesse nível. Pessoas não estão junto com pessoas à toa. Nos meus anos de experiência, eu tentei passar muito isso para casais em crise. Eu sentia ali, pelo rosto deles e por uma série de outros elementos, que aquela crise deveria ser trabalhada de uma outra forma. Não era algo para ser uma batalha entre os dois. Era algo para tentar fazer com que eles percebessem que mesmo nas situações adversas, mesmo no desgaste que todo relacionamento provoca, eles estavam juntos por uma força superior, por algo cósmico, como eu digo. E esta situação, no meu modo de ver, precisa ser honrada. Então, o primeiro ponto para mim, para falarmos de relacionamento, é pensar que muitos desses relacionamentos foram provocados através de um sinal que eu fui capaz de emitir, de uma intenção. E o Mestre Jesus diz, peça e receberás. Peça e receberás não é desejar, que é algo no nível do ego. Peça e receberás é você jogar, colocar essa intenção no mundo. E a partir do momento que essa intenção for colocada, você começa a se sujeitar a receber respostas. Você começa a se abrir para que respostas venham. Toda vez que eu emitir uma intenção, eu vou ter um sinal ou uma resposta. E a intenção, quando é consciente, se torna algo mais presente e vivo na vida da gente. E os relacionamentos, eles têm muito disto. As relações entre amigos, como eu falei, e entre outras pessoas que vocês já estão acostumados, que eu chamo de companheiros de destino, elas são obras justamente dessa força maior, dessa força cósmica. E eu quero contar mais uma história que me lembrei agora. Essa história é real também, mas não foi vivenciada por mim, eu nem nascido era. 1942, Europa, auge da guerra. Um menino preso num campo de concentração, havia perdido a família, olha pelas grades do campo, aqueles arames farpados e tudo, para o campo. Ele ali, confinado, assustado, traumatizado, flagelado, olhando para o lado de lá, para o mundo de lá, para o mundo de fora, fora daquele inferno que ele vivia ali, tão criança. Uma moça da idade dele, uma menina, surgiu no campo, do outro lado da cerca. E se aproximou do cercado. E os dois se entreolharam, os dois se comunicaram sem palavras. Apesar de jovens, meninos, havia ali, talvez até pelo clima da guerra, muita sensibilidade, muita profundidade no ar. Ela tirou da sacola uma maçã e jogou por cima da cerca para que o menino tivesse acesso. Dias se sucederam e em todos esses dias, dia após dia, esse menino retornava naquele horário para aquela cerca, para aquele ponto do campo de concentração, e a menina surgia. E eles trocavam palavras. Isso aconteceu por dias, como eu disse. Até um dia que o menino pegou a maçã no chão e disse a ela, amanhã você não venha, eu não vou estar aqui, eu vou ser transferido para outro campo. E ficaram olhando um para o outro de uma maneira muito triste, porque já havia ali algum contato
muito profundo. E não houve uma despedida maior que essa, e ele, muito angustiado, se retirou. Isso foi em 42, como eu disse a vocês. Em 1957, esta moça terminou a guerra, ela migrou para os Estados Unidos, para a América, foi morar lá. 13 anos depois, essa moça foi convidada para uma reunião na casa de alguns amigos que ela fez nesse lugar que ela foi morar, nessa cidade. E quando ela chega nesta reunião com esses amigos, 1957, Estados Unidos, ela é apresentada a um rapaz. E os dois se entreolharam de uma forma muito viva e começaram a conversar ali na reunião. E ela comentou com o rapaz que ela havia passado a infância na guerra na Europa. E o rapaz disse que ele também, só que ele havia passado num campo de concentração onde ele havia perdido a família. E ela comentou com ele que ela costumava se aproximar da cerca de um campo próximo onde ela morava e jogava uma maçã para um menino que estava preso no campo. E ele nesse minuto disse a ela, um menino que um dia disse a você, amanhã você não venha, porque eu não vou estar aqui. Ela, muito chocada com aquilo, disse, como você sabe disso? Ele disse, esse menino era eu. Essa história aconteceu, eles ficaram obviamente juntos, e o que conta é que quando eles fizeram 40 anos juntos, houve num grande programa norte-americano uma cerimônia no Dia dos Namorados para os dois. Então eu queria deixar hoje aqui o primeiro e para mim o maior aspecto de todos que podem envolver o tema relacionamento. Relação. É o aspecto que faz com que a gente perceba que muitas relações de amigos, como eu falei a vocês, de filhos e de muitas outras pessoas que muitas vezes a gente cruza por um pequeno espaço de tempo, 1 ano, 2, 3, mas que enriquecem demais a nossa vida. Eu percebo muito isso na situação que vivo, porque as pessoas me trazem sintonia, as pessoas me trazem transformação, as pessoas me trazem crescimento. E muitas daquelas pessoas, elas são capazes de, sem saber, colocar em algo que para mim seria um verdadeiro ensinamento naquele momento. Então, gostaria muito que vocês ponderassem a respeito do que eu tentei passar hoje aqui e percebessem o quanto em torno de vocês, sem vocês perceberem muito, um dia emitiram uma intenção e a força do destino respondeu a essa intenção e fez com que naquele momento vocês tivessem acesso a alguém, a alguma pessoa que de alguma maneira trouxe algo muito significativo para a vida e para a evolução de vocês. Eu já vivi isso de formas mais variadas. Uma delas eu estava andando, caminhando rumo a uma igreja, uma catedral, era um domingo de manhã, eu estava viajando. E quando eu cheguei na escadaria dessa catedral para entrar, uma senhora muito simples estava descendo e nós ficamos um fitando o outro, ficamos olhando um para o outro enquanto eu subia e ela descia. Algo inexplicável. E quando ela passou por mim, eu fiz um bom dia com o rosto, ela correspondeu e imediatamente ela fez o sinal para que eu parasse, enfiou a mão numa bolsa, numa sacola e me deu um santinho muito velho. E ela me disse, ela não falava a minha língua, ela me disse, para você. E eu fiz um sinal para ela que eu queria comprar aquele santinho dela. E ela disse de forma alguma, isto é seu. Obviamente eu guardo esta imagem, esse santo até hoje, e a oração que havia no verso da imagem deste santo, belíssima, e algo que só enriqueceu a minha vida. Vamos pensar então um pouco nisso. Vamos ver o quanto vocês vão perceber e detectar na vida de vocês pessoas que foram trazidas a partir de uma intenção interna, que não necessariamente eu saiba
não necessariamente eu tenha consciência dela, mas que trouxe, através de um ser humano, através de um contato, de uma relação interpessoal, uma pessoa, um gesto, uma palavra, ou até mesmo uma convivência, que tenha enriquecido realmente a minha vida. Eu agradeço sempre vocês me ouvirem e obrigado também por compartilharem tudo isso comigo. Muito obrigado.